Fala galera, tudo bom com você? Aqui fala o professor Daniel, professor aqui de Física no canal Exatas e Minutos. Galera, vamos fazer aqui uma gravação de revisão para a turma do nono ano, tá certo? Então vem com a gente que nós vamos comentar um pouquinho mais após a vinheta. Beleza, já estamos aqui na nossa tela aqui de resolução para a gente conversar um pouquinho mais sobre energia. Então vamos lá. Então, só lembrando que energia, você não cria energia, você acaba, na verdade, transformando ela em outras modalidades. Comentamos isso com você muito lá na parte conceitual, que energia você não cria de acordo com Lavoisier, você acaba, na verdade, transformando ela em outras modalidades. Então, temos aí energia eólica, temos energia elétrica, temos energia em forma de calor e assim vai, tá bom? Tranquilo? Nessa condição aqui, o que vai interessar para a gente é justamente a gente conversar um pouco sobre a parte de energia mecânica. Lembrando que energia mecânica é uma energia cinética, que é uma energia de movimento, e uma energia potencial. Nesse caso, vamos dar mais referência à energia potencial gravitacional. Então, nós estamos colocando aqui para você um exemplo de, por exemplo, você está vendo aí carros se deslocando, então são exemplos que nós temos aí de aplicação de energia cinética. Então, vocês estão vendo aí numa estrada do nosso cotidiano, onde você tem carros que estão se deslocando. Então, já quando aqueles carros vão se deslocando, você tem essa energia em forma de movimento, chamamos de energia cinética. Então, repara que aqui agora nós colocamos para você um exemplo de uma pessoa que ela está caindo de um penhasco. Está soltando e tal, justamente para ela vai pegar uma queda. Então, são exemplos de energia em forma de altura, que é energia potencial de natureza gravitacional. Então, a partir do momento que você tem um corpo, esse corpo suspenso, a partir quando ele começa a descer, então você vai ter esse tipo de energia que nós chamamos de energia em forma de altura, chamamos de energia potencial gravitacional, beleza? Então, no geral, nós temos energia cinética, é uma energia que está associada ao movimento, a fórmula é essa, que você está vendo na sua tela, que é massa do corpo, velocidade, e está associada à parte de, nesse caso, é massa do corpo, velocidade ao quadrado dividido por 2, então essa é a nossa fórmula da nossa energia cinética. Vamos colocar aqui agora uma aplicação para que você possa entender legal. Então, tenho aqui a velocidade do corpo, que é 6. Temos aqui a massa desse corpo que se desloca, essa massa é 10. Então, vamos colocar aqui na nossa fórmula. Então, fica 10 vezes. Então, galera, já colocamos aqui para você a fórmula, que é a velocidade está elevada ao quadrado. Temos aí a massa do corpo, já fizemos as substituições, é 10 e dividido por 2. Então, fazendo esse cálculo e efetuando o valor, nós teremos aqui 10 vezes 6 ao quadrado, 6 vezes 6 vai dar 36. Isso aqui dividido por 2. Então, você tem duas formas de você resolver. Você pode multiplicar e também você pode dividir. Repara que os dois números de cima eles são pares. Então, dá para cortar ali. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 10 vezes 36 vai dar 360. Isso aqui dividido por 2. Então, fazendo esse cálculo, isso aqui vai me dar 180 joules. Então, a partir do momento que você tem um corpo, esse corpo tem massa e ele se desloca, ele vai ter essa energia, chamamos de energia de movimento, também chamamos de energia cinética. Então, galera, como nós colocamos para você de uma forma revisada a parte de energia mecânica, falamos de energia cinética, mostramos para você a questão de carro se deslocando, mostramos para você também a parte de energia potencial gravitacional, que tem a ver com o corpo que está associado à altura. Agora, vamos mostrar para você aqui um exemplo de energia potencial gravitacional. Vamos colocar aqui para você um exemplo. Então, galera, colocamos aqui para você um exemplo. Vamos voltar na nossa tela, ó. Já colocamos aqui, vamos lá. Então, faz aqui as substituições, só aproveitando a fórmula, que é a massa do corpo, G é a gravidade, nós estamos na Terra, e H seria a altura desse corpo, que ele encontra-se a um determinado valor, que é dado. Bem, galera, então dando continuidade aqui, vamos fazer esse cálculo aqui de energia potencial gravitacional. Então, fazendo aqui a nossa substituição, nós teremos massa do corpo é 5, gravidade 10 e a altura desse corpo é 10. Então, fazendo o cálculo direto, nós teremos 10 vezes 10, 100, 100 vezes 5, 500. 500, nesse caso, joules, tá bom?
Então, um exemplo aí para você, para que você possa entender legal o nosso conceito aí de energia, tá certo, galera? Tranquilo, hein? Ok. Bem, galera, agora vamos fazer um resumo aqui de óptica geométrica, que a gente vai comentar aí com vocês sobre a parte, principalmente a parte de fontes primárias, fontes secundárias, tranquilo? Então, galera, colocamos aqui para você alguns exemplos de fontes primárias, né? Você tem aqui o Sol, que o Sol ele emite sua própria luz, tá? Você tem aqui a lâmpada e você tem outros elementos que acabam, na verdade, emitindo a sua luz própria nesse caso, tá bom? Aí você tem um exemplo aqui, vamos dar uma ampliada aqui. Você tem o vagalume, né? Que são chamados seres biluminescentes, né? Já pegando a mesma carona agora de fontes primárias, vamos falar da fonte secundária. São aquelas fontes que, na verdade, vão acabar refletindo. Elas vão receber a fonte, elas vão receber a luz de uma fonte primária. Tranquilo? Então você tem um exemplo aqui do planeta Terra. Nesse exato momento, eles estão recebendo a luz do planeta do Sol. Então, nesse caso aí, você tem essa fonte aí primária. E você tem a fonte secundária, nesse caso, seria, no caso, o nosso planeta. Tá certo? Uma curiosidade que é interessante, muita gente acaba pensando, fica na verdade relacionando que a Lua, professor, a Lua ela é uma fonte primária. Então, como você pode ver no nosso canto da nossa tela, um exemplo da Lua, né? Como nós comentamos agora há pouco com você. Então, a luz, perdão, a Lua não é uma fonte primária. Na verdade, ela vai acabar recebendo, perdão, ela vai acabar recebendo a luz do Sol. Nesse caso, você tem aí no nosso canto a luz está sendo refletida para a gente aqui na Terra e dá aquela impressão, é como se a Lua ela tivesse sua luz própria. Na verdade, ela acaba sendo refletida para o observador aqui na Terra. Olá, galera, vamos dar uma referência à parte de eclipses, tá? Lembrando que para você ter um eclipse, você tem que ter um alinhamento entre uma estrela, um satélite natural e um planeta. Caso o posicionamento relativo do Sol, perdão, o posicionamento relativo do planeta e aquela sua Lua, e vai representar se vai ser solar ou lunar. Então vamos voltar aqui para que você possa entender legal. Então aqui nossa tela, você tem aqui Sol, Lua, e você tem aqui a Terra. Nesse caso, e você tem um tipo de eclipse que nós chamamos de eclipse solar. Então, eclipse solar é aquele tipo de eclipse onde você vai ter decorrência ou alinhamento entre a estrela, que nesse caso seria o Sol, nesse caso seria a Lua, e nesse caso seria o planeta Terra. Uma coisa que chama atenção aqui são a questão aqui dessas brilhos mais intensos. Isso mostra que a Lua ela tem algumas crateras. Aqui, professor, mas está escura essa parte voltada aqui pra gente. Seria, no caso, a fase da lua nova. A lua nova é aquela lua que ela não aparece naquela semana ou naquela noite nossa aqui no nosso planeta, tá bom? Aí depois ela volta a crescer decorrente à intensidade luminosa, de acordo com o seu posicionamento em relação ao Sol, que acaba refletindo e você já sabe as fases da lua, tá bom? Então, novamente, ó, você tem aí essas partes brancas onde você tem são as massas coronárias. Essas massas coronárias, ela dá intensidade. Então, galera, vamos falar agora do eclipse lunar, tá? Você tem aqui mais ou menos uma referência da. Agora, quando você troca o posicionamento relativo entre a Terra, agora a Terra ela fica na frente, né? No caso do Sol, lembrando que o Sol nos dois eclipses lunar ou solar, ele é fixo. No caso, vai trocar apenas o posicionamento da Terra e a Lua. Então, se você colocar, por exemplo, agora a Lua atrás da Terra, você vai ter o eclipse lunar. Fase da Lua, que vai ocorrer o eclipse lunar, vai ser a nossa Lua cheia. Então vamos aqui, ó, com essa explicação para você, ó. Então mostra que essa parte aqui, essa sombra aqui, né, na verdade, vai ser a Terra, que ela vai ficar na frente, nesse caso da Lua, e o que nós veremos aí observando vai ser nada mais ou menos que a sombra da Terra, tá? O último eclipse que nós tivemos foi no dia 30 de novembro, tá? Agora de 2020, mostrando aí para você, tá bom? Agora, galera, parte final, vamos falar agora de termômetros, tá? Vamos colocar aqui umas situações aqui para que a gente possa entender legal. Então, galera, vamos fazer um exemplo agora da parte de termômetros, tá? Pra gente finalizar a nossa revisão de hoje, ó. Então você tem aqui, ó, vou fazer a mudança para escala graus Fahrenheit, tá? E vamos fazer essa mudança na temperatura Kelvin. Vamos fazer primeiramente com temperatura Kelvin, ó. Aí você pega aqui, tá? Aí coloca aqui, né? No caso a fórmula, repara que você sempre vai fazer em pares, tá bom? Aí você pode logo cortar logo aqui
os 5, né? Porque eles são iguais do lado igual do outro, acaba sobrando os termos de cima. C igual a K menos 273. Agora, como eu tenho esse C, que no caso é a escala Celsius, posso substituir aqui, então fica 10 igual a K menos 273. Aí esse negativo do 273 vai passar positivo, então vai ficar assim, ó, K igual a 273 mais 10, valor final, K igual a 283 Kelvin, tá bom? Agora, galera, vamos para a gente finalizar aqui a nossa revisão de hoje. Vamos fazer uma mudança de Celsius para Fahrenheit, tá? Então, eu tenho aqui a temperatura contínua 10 graus Celsius, então vai ficar 10 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, tá? Então, aqui fazendo aqui a divisão, 10 por 5 vai dar 2, igual a F menos 32 sobre 9. Aí o 9 estamos explicando, vai passar dividindo. Só dar uma limpada aqui na nossa tela rapidinho. Então voltamos aqui, galera, para a gente finalizar aqui a nossa correção. 9 estamos dividindo, vai passar multiplicando, então vai ficar assim, ó, F menos 32 igual a 2 vezes 9. Então, F menos 32 vai ser igual a 9 vezes 2 vai dar 18. Nossa mixtura negativa vai passar positivo, então vai ficar 18 mais 32. E o nosso amiguinho aí, o nosso grau de Fahrenheit, vai ser 18 mais 32, só que vai ser igual a 50 graus Fahrenheit. Tá bom, galera? Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa revisão de hoje. Muito obrigado pra galera aí que tá assistindo. Dê o seu like, curta e se inscreva no canal. Então, essa foi a nossa revisão para a turma do 9º ano do Colégio Alternativo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.